Bom dia a todos e todas. Vamos dar início a mais uma live do Ciências Sociais em Diálogo. Hoje, um enorme prazer de trazer o professor, o nosso colega de Ciências Sociais em Diálogo, inclusive, Renato Terezan. O Renato tem o tema Análises Multivariadas de Difusão Científica no canal Ciências Sociais em Diálogo. Renato é doutor em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Mídia e Tecnologia pela Unesp, FAC, especialista em EAD pela Universidade Federal Fluminense, cientista social pela Unesp, cientista de dados e bacharel em TI pela Univesp, pesquisador na Cátedra Otávio Frias, do Instituto de Estudos Avançados da USP, de 2022 a 23, de 2024 a 2025. É filiado à Exocit, Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias, webmaster e suporte acadêmico em difusão científica na FCL Unesp, Ciências e no Ciências Sociais em Diálogo. Renato, é um prazer enorme ter você aqui, falar com um tema tão atual, que a tese que você acabou de defender e que traz inúmeras informações e conhecimentos, não só sobre os Ciências Sociais em Diálogo, porque o seu trabalho foi uma avaliação dos Ciências Sociais em Diálogo, mas também para um melhor conhecimento do nosso público sobre a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial e dos bots. Muito obrigado. Eu que agradeço essa possibilidade, né? Essa oportunidade que para a qual vocês me convidaram, porque a pesquisa ela está viva quando ela está também na boca das pessoas, né? Isso é um fato que a difusão científica ela precisa, inclusive, do apoio, né, das mídias digitais. Então, desde o início da pesquisa, né, sempre foi baseada num contexto de como avaliar a eficácia desses canais, né, ou desses perfis de mídias sociais de forma efetiva, né? Como que a gente consegue avaliar a eficácia desses projetos, né, de forma realmente qualitativa e quantitativa. Então, baseado nessa, vamos dizer, nessa premissa, né, de como desenvolver um método, uma metodologia ou estratégias metodológicas nesse sentido, eu desenvolvi a tese, né, e um dos objetos de pesquisa foi o canal Ciências Sociais de Diálogo, né, dos dois projetos estudados, né, foi o Ciências Sociais em Diálogo, e foi muito interessante verificar que, como eu trabalho, né, a gente dá suporte, tudo, conhece o projeto, e quando a gente olha os dados, a gente consegue ver outras questões muito relevantes que são importantes, né? E que eu vou trazer aqui hoje para vocês, tentar fazer, né, uma apresentação mais enxuta e rápida possível. Bom, inicialmente, né, eu vou entrar já direto numa questão que eu coloquei a minha trajetória acadêmica, né, como uma iniciação, né, da apresentação, que é mais ou menos o seguinte, né, desde os anos 90 eu trabalho com TI, que na verdade na época se chamava processamento de dados, né, e depois em 2011 eu acabei desenvolvendo, né, fazendo um bacharel em ciências sociais, com ênfase em ciência política. No 2015, eu fiz um mestrado em televisão digital no programa de mídia e tecnologia da Unesp Bauru, justamente para conseguir qualificações na área de comunicação e mídias, né? Já em 2023, já pensando na tese, já desenvolvendo a tese, eu fiz esse bacharelado em tecnologia de informação na Univesp, com ênfase em dados, e logo em seguida, no ano seguinte, eu concluí o bacharelado em ciência de dados, também na Univesp, para poder fazer, inclusive, essas análises multivariadas, tá? O doutorado, né, que foi defendido agora em 2025, ele reforça uma visão sobre as rupturas que acontecem, tecnológicas que acontecem na sociedade, e que você demonstrar rapidamente aqui, as quais eu trabalhei e surfei, né, vamos dizer assim, né, nessas rupturas, onde
alguns nichos tecnológicos eram extintos para serem criados outros, né? Então, lá nos anos 80, teve o downsize do mainframe, né, que foi quando aqueles grandes computadores de grande porte passaram a ser desligados para dar lugar à microinformática, que é o que a gente usa hoje, tá? E em seguida, mais ou menos nos anos 2000, ali em 2011, mais ou menos, quando eu terminei o meu bacharelado em Ciências Sociais, eu estava pesquisando redes de internet, e também em 2015, quando eu terminei o mestrado, houve a disruptura da TV, né, da TV analógica. A TV digital entrou, criou um novo nicho, e agora está tendo a TV 3.0, que está chegando aí também, né, para uma nova fase da TV digital. Em seguida, o Big Data, né, que foi mais ou menos a grande questão que deu origem às ciências de dados sociais, né, que foi a necessidade de trabalhar com os dados que começaram a ficar disponíveis na rede. E também o aprendizado de máquina, que culminou, inclusive, né, com tudo que a gente está vendo aí e que é chamado de inteligência artificial, né? Porque, na verdade, o que nós temos é um aprendizado de máquina dentro da área de inteligência artificial. Então, finalmente, né, a última disruptura que está acontecendo agora são os agentes de conhecimento, são os bots, né? E através desse conhecimento adquirido, eu desenvolvi também, além das análises multivariadas, um tese-bot que responde perguntas sobre a tese. Tá? Então, basicamente, né, o que é o contexto do que acontecia naquele momento, né, e como que eu desenvolvi essa tese, né, baseada no seguinte, né? Eu precisava fazer essas análises multivariadas de difusão científica, né, como eu disse, né, como fazê-la, né? Foi articulando análise de conteúdos, aprendizado de máquina e ciência de dados sociais, no acervo de mídias digitais dos Ciências Sociais em Diálogo no YouTube, no período de 4 anos e 5 meses, que vai de abril de 2020 a setembro de 2024. Eu estou atualizando a tese, eu vou entregar a tese com os dados atualizados, né? É que quando você está desenvolvendo, você tem que chegar um momento que você tem que parar a coleta para poder fazer a análise. Então, ela foi até setembro do ano passado, tá? E para quê, né? Para propor uma série de análises, inferências e percepções que conseguissem avaliar a eficácia dessa difusão científica no canal Ciências Sociais em Diálogo e também no caso de outro canal que foi estudado, tá? Então, né? Para quem é esse trabalho? Né? Essas análises vão servir para quê, né? Para pesquisadores, né? Gestores e bolsistas do canal ou de canais, de certa forma, porque as estratégias metodológicas podem ser aplicadas a qualquer outro canal de mídia, né? E também o público em geral, que pode adquirir conhecimento, né? Adquirir, vamos dizer assim, um letramento científico ou político, inclusive, através dessas lives, né? Dessas transmissões. Então, na verdade, tinha um problema sério, que era como conciliar duas metodologias, né? Da ciência de dados e ciências sociais, porque cada uma delas é uma área, né? É um campo, né? Você tem na análise de conteúdos, veio da comunicação e das mídias digitais, ela está relacionada fortemente também às redes, né? As redes sociais. Então, como fazer, né? Conciliar esses dois diferentes campos de pesquisa, né? Harmonizando estratégias em análise de resultados, né? E em ambos, né? Nas análises e nos resultados que estão aí descritos, né? Para a ciência de dados sociais, houve mais a mineração de dados, análise estatística e relacional e programação, e na análise de conteúdos, a mineração de conteúdos audiovisuais, livros de códigos, nuvem de palavras, tabelas de frequências, tendências, aprendizado de máquina, né? Com essas ferramentas que estão aí descritas. Então, harmonizando essas estratégias, né, metodológicas, foi possível veja bem, foi possível criar, vamos dizer assim, né, um arcabouço, vamos dizer assim, uma retaguarda metodológica para que isso andasse até o ponto que a gente viabilizasse essas análises e a coleta desses dados. Então, na ciência de dados sociais é uma coisa mais raiz mesmo, lá braçal, né? As análises que foram feitas lá, descritivas, elas foram feitas por mim, com auxílio dessas ferramentas, né? Lá no Google Sheets mesmo, é o planilhão, né? É o Excel, né? Qualquer cientista social não foge do Excel, né? Não tem como eliminar ele da nossa vida. Ele continua sendo muito importante e é uma ferramenta indispensável, tá? E aí o Google Colab, né, para programação Python, né, permitiu fazer algumas
inferências, algumas análises diferenciadas, e o Notebook LM também, que é um recurso bastante interessante, né, para ajudar a fazer análises estatísticas, tá? Mas sempre utilizando o recurso para auxiliar as análises, e não fazendo análise direta dos recursos, tá? No caso da análise de conteúdo, sim. Aí nós estamos trabalhando com, vamos dizer assim, as chamadas IA generativas, né? O MaxQDA não é uma IA generativa, é um software de análise qualitativa e quantitativa alemão que é absolutamente fantástico, indispensável para quem faz esse tipo de análise, ou etnografia, ou análises multivariadas, né? Eu sei que esse software foi vamos dizer assim, a salvação da lavoura a uma certa altura. E realmente, sem ele, eu não teria conseguido concluir a tarefa adequadamente. Então, foram utilizados o Gemini, né, e o Amazon Bedrock, que são as IA generativas, né, na verdade são máquinas treinadas, né, são agentes de conhecimento treinados, que geraram o site e o TeseBot, onde a gente consegue ver os resultados de forma mais dinâmica e fazer perguntas ao bot, certo? Então, basicamente, ali, eu não vou descrever cada um dos resumos dos conteúdos dos capítulos, porque não é necessário, mas, basicamente, esses 3 capítulos dialogam, né, com o campo CTS, né, com as questões a questão da ciência pós-acadêmica, as discordâncias, as controvérsias, e que conhecimento resulta de dados e informações articuladas no fazer científico e ratificado pelas redes de expertise. No caso das ciências sociais de dados e análises descritivas, né, elas ofereceram as percepções e inferências sobre a dinâmica da cultura científica, né, e foram ali onde é feito mesmo o trabalho estatístico mais pesado mesmo, né, aquelas correlações, principalmente, que é algo que você não encontra lá na coleta de dados do YouTube. E, no caso, ainda tem as análises de conteúdos em redes complexas, porque quando a gente estuda um projeto como esse, nós estamos estudando uma rede, né? E essa rede ela pode ser considerada complexa pelas suas características, né? De não linearidade, né? Uma série de aspectos que a tornam uma coisa que passa a ser, como na análise das ciências sociais, ela passa a ser orgânica, né? E não vamos dizer assim, não há condições de você fazer uma abordagem adequada através da análise cartesiana apenas, né, dos dados, análise mais quantitativa apenas dos dados, tá? Então, os resultados trouxeram, mais ou menos, de forma bem resumida, essas questões, que são os dados coletados, são minerados limpos analisados por essas técnicas. Essas técnicas são quantitativas lineares e não lineares. Aqui se explica por que se optou por fazer uma análise da complexidade, né? Por que trazer esse assunto à tese? Porque realmente as análises não lineares permitem uma melhor avaliação, e as qualitativas e de conteúdo, né? Então, essas percepções e inferências geradas, estatísticas relacionais, validaram a tese de eficácia dessas dinâmicas de divulgação, né? Essa chamada cultura científica, né? Nos termos do que Carlos Vogt e outros autores internacionais consideram, né? Difusão, divulgação e letramento são chamados de cultura científica, tá? Então, de certa forma, é uma forma de agregar esses 3 conceitos, né? E essas articulações de métodos de pesquisas permitiram essas análises comunicacionais e audiovisuais de forma eficiente e documentada, né? Quando eu falo documentada, é porque quando você faz análise de conteúdo, mesmo dentro da técnica, né, de Bardan, de Berenson, dentro daquilo que hoje é considerado um método adequado, você precisa ter, né, essa documentação. Então, é feito aquele livro de códigos, né, com todo o detalhamento das palavras, todas que foram usadas na análise, né, classificadas uma a uma, tratadas estatisticamente, e que são debatidas lá durante a tese, né, lá na tese mais detalhadamente, tá? Então, o que é interessante você pensar, né, que os dados, eles podem ser acessados de forma direta lá no site, né? Então, eu posso, por exemplo, né, eu vou trocar aqui rapidamente, né? Só um minuto. Depois eu troco a tela. Então, eu posso simplesmente, né, entrar numa possibilidade, né? Uma das possibilidades que a tese ofereceu foi você utilizar exatamente esse princípio da IA generativa, né? Vamos dizer assim, do aprendizado de máquina, para mostrar,
né, mostrar como é possível você fazer um treinamento mais focado sobre o conteúdo que você quer que o bot aprenda, e aí você pode fazer, né, perguntas e conseguir algumas inferências dele a partir dessas perguntas, né? Então eu vou mostrar aqui algumas delas, tá? Eu fiz algumas, por exemplo, ontem, né? Eu estava pensando nisso, aí eu pensei e falei, vou fazer uma pergunta direta, assim, bem objetiva, né? Forneça uma estratégia para melhorar as métricas de interação dos ciências sociais em diálogo. Então, vocês percebam que ele trouxe aí uma relação de sugestões, né, estratégias recomendadas, como melhorar o engajamento do público, né, realizando enquetes e perguntas e sessões de perguntas e respostas, criando conteúdo interativo, como quizzes e desafios, né, promoções nas redes sociais, investir em campanhas de divulgação, utilizar hashtags e colaborar com influenciadores da área de ciências sociais, manter uma programação regular de transmissões para criar expectativa e fidelizar o público, isso o canal já faz, tá? Publicar teasers ou resumos dos vídeos para ter mais visualizações, e o aprimoramento do conteúdo, analisando os vídeos com maior retenção, identificando temas e formatos mais atrativos, convidar especialistas renomados para aumentar o interesse e credibilidade do canal, coisa que eu acho que o canal também já faz, né? E o feedback do público, né? Estudar o feedback, né? A retroalimentação aí desses dados para saber, né? Melhor as preferências dos usuários. Você pode fazer isso coletando formulários, né? Ou os comentários, o que é feito na minha tese, né? Os comentários e os chats são avaliados para compreender os usuários e suas idiosincrasias e implementar sugestões para melhorar essa experiência, né? E aí, por último, ele deu uma dica de gamificação, né, que é alguma coisa que está muito em voga, né, hoje em dia, que você pode, assim, criar, né, prêmios ou reconhecimentos para os espectadores mais engajados, criando aí uma motivação a mais, tá? Então, eu trouxe essas para vocês perceberem que, vamos dizer assim, a forma de você treinar o bot também permite que ele concatene percepções que você indicou na tese para criar respostas como essa. Essa resposta, ela não está colocada exatamente assim na tese, tá? Lá no texto da tese. Mas o bot, ele traz, né, afirmações, trechos da tese, né, e traz vamos dizer assim, um resumo com pontos, né, aí que podem ser melhorados. Então, eu achei interessante mostrar isso para vocês perceberem que o bot, ele pode ser um auxiliar muito interessante para não só para o projeto, porque você pode fazer perguntas até mais específicas, por exemplo, como essa aqui, ó, mostre resultados sobre a retenção de inscritos, né? Vocês percebem, né, que ele vai, lógico, ele vai consultar a base de conhecimento, que é a tese, e a base de conhecimento também são todos os diálogos que são feitos com ele, né? Então, as pessoas que já perguntaram coisas a ele, ele responde, e essas perguntas são usadas para que ele aprenda, né? Inclusive com os próprios erros do bot, tá? Então, aí estão as retenção de inscritos, né? Que é muito importante dizer que o canal manteve uma taxa de retenção média de 89% nesses 4 anos e 5 meses, com uma perda média de apenas 10%, 10,5% nesse período de 4 anos, que é muito pouco, né? Então, o canal é bastante resiliente em manter seus seguidores, né? Atrair e manter, porque sempre são dados sempre crescentes, né? Então, essas inscrições, né? Quando elas são provenientes da pesquisa do YouTube, ela tem um alcance, né? Uma persistência de 99%. Já diretamente na página do canal, ela cai para 90%, né? E quando elas são realizadas na página de exibição dos vídeos, elas caem um pouquinho para 98%, né? Então, a tendência geral que o canal demonstra é de um crescimento linear contínuo no número de inscritos, mesmo sendo voltado para um público acadêmico e educacional relativamente restrito. Esses dados destacam a resiliência do canal em manter seus inscritos engajados e a eficácia de estratégias específicas, como otimização de metadados e rótulos para atrair e reter público. Então, eu mostrei essas duas, vamos dizer assim, esses dois prompts com as respostas do bot para vocês perceberem, né? Que eu poderia ficar aqui agora falando, mostrando um monte de gráficos para vocês, né? E que, na verdade, quando a gente fala nisso, né? Eu vou aqui só fazer uma pequena modificação para mostrar para vocês que o site da tese, ele também serve para você avaliar e verificar, né? O bot está aqui do lado, eu vou minimizar ele aqui para poder mostrar para vocês algumas
das análises que foram feitas, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, por exemplo, né, é verificar a origem do tráfego e a perda de obtenção de inscritos, por exemplo, né? Então, toda aquela análise que foi feita, que está na tese, detalhada, né, com bastante gráficos e que permite que a gente faça inferências, que permite que a gente observe melhor como os dados foram distribuídos, né? Então, no site da tese, todas as tabelas que foram analisadas, né, ou de onde vieram os dados, elas ficam disponíveis, né? Você pode avaliar aqui no gráfico, né? Estou só mostrando exemplarmente, tá? E através disso são feitas também as avaliações sobre a resiliência da série temporal, os percentuais de perdas, tá? Ou seja, toda essa análise ela fica mais fácil de ser visualizada aqui no site, né? Então, por quê? Né? Porque você tem isso de forma já organizada e separada, né? Você pode visualizar cada uma dessas análises de forma um pouco mais dinâmica, né? Mais agradável aos olhos do usuário, tá? Então, por exemplo, essa análise me permite inferir o seguinte, né? Que as pesquisas, né? Que partem, né? O recurso que parte da retenção maior é sempre da pesquisa do YouTube, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu posso verificar uma outra métrica, tá? Que é muito importante, que são as visualizações por demanda e ao vivo, tá? Isso aqui, por exemplo, é um dado muito relevante, porque quando você pensa que a transmissão ao vivo, ela dura umas horas, que nem essa aqui, uma hora e pouco, e ela atrai um grande número de visualizações e de seguidores diante vamos dizer assim, das transmissões, né, dos vídeos que ficam sob demanda, né? Porque vocês podem perceber que ao vivo, né, ele corresponde a 23,7% das visualizações, e o sob demanda, né, que são os vídeos que ficam armazenados no canal depois, eles representam 76% das visualizações. Porém, quando você vai observar, né, vocês percebem que você consegue observar os dois ao mesmo tempo aqui, né, um ao lado do outro. Então, quando você olha, você vê que a distribuição de visualizações nas lives é muito mais, vamos dizer assim, equitativo, vamos dizer, né? Não é tão diferenciado. Mas, sob demanda, existem vídeos como esse, por exemplo, o vídeo mais visto, né? O Sistema Nacional de Políticas Públicas e o Campo da Guerra, que é uma live sobre antropologia, eles tiveram pouquíssimas, vamos dizer assim, né? Visualizações ao vivo, né? Tanto é que quando eu olho aqui, ó, nas visualizações de transmissões em live, eles desaparecem aqui no meio, porque eles tiveram poucas visualizações ao vivo e muitas visualizações por demanda, ok? Então, e finalmente agora, assim, para concluir essa parte, né? No caso, né, foram feitas análises de conteúdos, né? São análises dos conteúdos audiovisuais, através dos quais são transcritos, né? A live é transcrita, transformada em texto. Através desse texto, elas são analisadas no MaxQDA, né? Pela sua frequência, nuvem de palavras, né? Da transcrição dessa live, gerando, então, um material, né? A transcrição, a nuvem de palavras, a tabela de frequência são fornecidas aos modelos de IA generativa, né? São dois, o Gemini Advanced, que é do Google, e o MaxQDA, que é o Bedrock, né? O Amazon Bedrock. Então, através desses conteúdos, né, do livro de códigos, é realizada uma análise, né? São feitas perguntas, né? São feitos prompts para esses agentes e eles fazem resumos, né? Eles detalham algumas coisas, eles falam sobre assunto específico, como esse aqui, né? Sobre o federalismo brasileiro. Ou também, né? Ele pode avaliar os comentários do vídeo. Os comentários são aqueles que são realizados ali no on-demand, né? Depois da transmissão. E o chat, que é o diálogo que acontece durante a live, que ele está aqui, né? Também com suas análises de sentimento e de discurso. É possível fazer análise de sentimento e de discurso com essas ferramentas de forma bastante interessante. Que não, se você pegar, por exemplo, na netnografia, você vai encontrar análises de sentimentos mais ou menos baseadas em três possibilidades, né? Positivo, negativo e neutro. E não dá para você avaliar nada muito seriamente dessa forma, né? Principalmente diálogos humanos, né?
Então, através da IA generativa, você consegue fazer essa análise porque ele analisa o texto, né? Embora a análise generativa seja uma questão assim de análise, a grosso modo, estatística das conversações, ele consegue entregar resultados bastante interessantes, tá? Que dá para você até, vou dizer assim, que isso serve para substituir a análise de um cientista social, de uma pessoa. Não, ele serve como ferramenta de apoio à análise de um aluno, um professor que está fazendo um material didático, ele pode fazer uma busca, descobrir esse material e tirar daqui, né, conteúdos e fornecer informações relevantes para os seus alunos, tá? Então, basicamente, né, o que eu tenho aqui no caso ainda, né, o TeseBot, ele fica aqui, né, acessível aqui no canto inferior direito, e ele traz, às vezes ele demora um pouco para carregar, porque quando você, que nem no meu caso aqui, ó, eu fiz muitas perguntas para ele, né? Então eu tenho todos esses prompts, é interessante isso, porque se você pegar uma IA generativa dessas qualquer, se você faz alguma coisa, você saiu, a hora que você voltou, os seus prompts já eram, né? Você não tem condições de consultar o que você já fez antes. Então, eu fiz perguntas muito, assim, às vezes até, vamos dizer assim, querendo testar, né? A capacidade do bot de ter uma certa coerência em relação ao conteúdo. E eu falar, sinceramente, eu mesmo sendo um pesquisador crítico da inteligência artificial, né? Das tecnologias, dos algoritmos, né? Eu participo de grupos de estudo, já participei de grupos do CNPq sobre isso. Eu acho que a gente tem uma possibilidade muito interessante de vir a usar esses modelos, né? Esses chatbots em análises, né? Eu acho que isso ainda vai melhorar bastante. E nessas análises, né? Que foram feitas por uma ferramenta chamada BotPress, tá? É uma ferramenta de um pessoal lá do Canadá que oferece que você construa esses bots de uma forma um pouco mais amigável, né? Então, um cientista social um pouco mais familiarizado com tecnologia consegue até desenvolver esse TeseBot nessa plataforma e tudo tem seu custo. E o custo dessas conversas são que quando você faz uma pergunta e ele responde, é cobrado tanto a pergunta, a ida da pergunta, né, os chamado de tokens, e as respostas equivalentes, né, que vieram. Então, isso é cobrado em centavos de dólar, mas toda vez que você usa uma IA generativa tem esse custo, que hoje, aliás, há um debate sobre se vale a pena isso tudo, porque o gasto de energia elétrica para essas IAs aí é absurdo, gente. Chega a ser maiores do que cidades grandes nos Estados Unidos, tá? Então, para concluir agora, eu vou só voltar aqui para os últimos, né, para essa apresentaçãozinha aqui. E aí eu vou só mostrar aqui também, né, que um dos nossos técnicos lá da Unesp, né, onde eu trabalho, eu pedi para ele fazer algumas perguntas para o bot, estressar o bot, trazer alguma coisa. E ele fez uma pergunta assim, né, para trazer estratégias que aumentem o engajamento do nosso Instagram, né, que nem é relacionado à tese simplesmente, mas é alguma coisa que está relacionada e foi dito na tese, sobre mídias digitais, sobre mídias sociais. E ele trouxe uma série de estratégias, né? Ele sugeriu essa série de estratégias que nós estamos usando, tá? Nós estamos usando lá, a Stipe reassumiu agora a comunicação digital da faculdade, né? Teve um período de um ano aí que contrataram uma consultoria e eu voltei a fazer a comunicação, a comunicação científica e difusão. Então, aí nós implementamos, por exemplo, o TeseBot respondeu de forma tão conveniente que o pessoal lá, nossa equipe, achou interessante considerar essas sugestões que ele deu, tá? Então, eu não vou me alongar mais, eu acho que o interessante agora a gente pode conversar, debater, e eu vou deixar o TeseBot aqui aberto, e se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, tá? A gente pode testar, pode fazer na hora, perguntas que conectam duas coisas diferentes da pesquisa, né? Você pode perguntar qual a correlação que nem tem lá da gig economy com a difusão científica, né? E essa resposta foi uma das que me surpreendeu também. Então, eu agradeço a oportunidade de falar sobre a minha tese mais uma vez e estou à disposição aqui para o que vocês quiserem perguntar.
Professora Tereza, microfone. Tá. Muito obrigado pela sua apresentação. Acho que seu trabalho é interessante e fundamental para essa área do conhecimento hoje. E, no nosso caso específico, para a área de divulgação científica, né, que é a área que você um pouco trabalhou também, e que, ao analisar dois programas, né, da Unesp, em especial o nosso, que é o Ciências Sociais em Diálogo. Eu começaria, Renato, com duas perguntas que, como é um público que provavelmente não tem muito conhecimento sobre essa questão, que seria interessante talvez você esclarecer. O que é mineração de dados? Hoje, esse é uma questão fundamental, né? E o que é análise generativa? Você falou que é máquinas treinadas que geraram um bot, mas explicar um pouco o que é essa análise generativa. Depois eu faço outras para a gente poder dialogar, tá? Ok. Bom, eu vou começar pela questão das IA generativas, né? Na verdade, quando a gente fala, né, em inteligência artificial, é importante ressaltar que a inteligência artificial é um grande campo, né, dentro da tecnologia de informação, da qual o aprendizado de máquina faz parte, é um dos componentes da inteligência artificial. E, na verdade, a inteligência artificial é um campo, tá? Isso que a gente usa, a IA generativa, na verdade, ele é uma máquina que aprende, né? Ela está relacionada a esse campo da IA, chamado de aprendizado de máquina. Então, quando eu penso de que forma que isso é realizado, né? As pessoas ficam perguntando, mas a máquina é inteligente, não é? Como é que é, né? Eu discorri bastante sobre isso na tese, trouxe lá até a origem disso, né? Que é a mecânica estatística, e que isso está relacionado a uma teoria do século XIX, né? Que é do Boltzmann, né? Que está relacionado à segunda lei de termodinâmica. É algo bem complexo que faz uma erudição científica enorme aí para chegar lá na origem da teoria que possibilitou o aprendizado de máquina, né? Então, o que é essa máquina de Boltzmann, né, que foi desenvolvida depois por dois ganhadores do Prêmio Nobel do ano passado, né? Eles ganharam por causa dessa visão da máquina aí, né, da máquina de Boltzmann, né? E da Redes Hopfield, foi o Hopfield e o outro autor que desenvolveram essa pesquisa, é de que você consegue desenvolver um algoritmo que aprende através de textos que você submete a ele. Então, ele vai aprendendo, ele vai acumulando esse conhecimento sobre todos aqueles textos. Então, quando você submete um novo texto, baseado nos pesos e medidas estatísticas que ele faz, ele consegue responder. Ele entende, de certa forma, a semântica, né, contida nesses conteúdos, ele também entende, ele consegue aprender de como é que funciona essa concatenação de palavras na criação de frases que tem uma lógica, né? E, na verdade, essa lógica ele não aprende efetivamente. Ele enxerga essa lógica, que é a lógica humana, né? Que é a inteligência humana, ele enxerga através dos pesos estatísticos das palavras nas frases que estão nos textos. É difícil de compreender isso assim, né? De cara, é complicado, mas é algo assim, né? Quando você está lá no celular e você pergunta lá, você está escrevendo um texto, ele não oferece ali uma próxima palavra para você? É o mesmo princípio. Só que ele faz isso de uma forma mais eficiente, mais profunda, né? Com frases, com textos completos, páginas e tal. Então, eu vejo que vamos dizer assim, esse equívoco que existe conceitual, ele talvez fique melhor esclarecido, porque esse novo conceito de você ter o RAG LLM, que foi o que eu apliquei, ele treina os bots, vamos dizer assim, né? As IAs, vamos dizer assim, os bots, que são agora chamados de agentes de conhecimento, eles são treinados com conteúdos específicos, então ele não delira com os conteúdos da internet, tá? Os conteúdos da internet
normalmente que eles são treinados, contém desinformação, negacionismo científico, racismo e outras questões, né, que a gente sabe que é real, né, que hoje parece ter mais isso na internet do que conteúdos sérios, né? Então, quando você usa o modelo lá, que você paga até, ele vai estar sempre, ele vai sempre trazer, a possibilidade de trazer esses vieses para a tua resposta é bastante grande, né? Que ele se baseia na porcentagem das palavras, não esqueça. Então, Renato, acho que tem um exemplo que, de vez em quando, eu uso. Às vezes eu estou procurando um sinônimo da palavra, né, num dicionário na internet. E aí como tem a IA nesses dicionários, ele pergunta se você colocar a frase onde você está usando essa palavra, eu posso reescrever essa Sim. frase com outras palavras e com outro sentido. É isso, não é isso? Exatamente. Ele não gera conteúdo propriamente, né? Ele vai fazer essa análise aí, exatamente o que ele faz, né? Ele vai procurar lá no modelo de linguagem, né? Na verdade, essas IAs generativas elas são chamadas de LLMs, né? Large Language Models. Eles são grandes modelos de linguagem, né? Treinados com muitos conteúdos, assim, né? Eles pegam, sim, ficam lá anos treinando até, tá? Com esses conteúdos, e aí depois, quando você submete, né, ele vai pesar ali, vai achar, dentro de várias frases, ele vai achar um sinônimo, né? Tudo sempre estatisticamente, tá? Tudo dentro lá da mecânica estatística do século XIX, que originou todo o desenvolvimento, teoria de informação. Lá na tese tem isso bem explicado, depois, se achar interessante, é bem legal, porque tudo isso foi desenvolvido na universidade, na ciência básica, né, professora Tereza? Isso é interessante você ressaltar, porque as pessoas pensam que tudo isso foi feito por essas empresas de tecnologia, né? E não é. Isso foi desenvolvido em universidades, geralmente universidades públicas, com dinheiro público, né? E que depois é encampado por essas empresas e vendida como se fossem eles os inventores disso. E não é. Não são. Todos esses desenvolvimentos saem das universidades. Então, as universidades continuam sendo a grande fonte geradora de conhecimento verdadeiro, né? Renato, agora mineração ou raspagem de dados? Mineração. Ah, tá, eu acabei esquecendo. A mineração, ela vamos dizer assim, são processos, são métodos e processos da ciência de dados para você preparar o teu conteúdo para análise. Então, você pega lá, né? Vou dar um exemplo aí do Ciências Sociais em Diálogo. Quando eu vou lá e pego lá, eu entro no YouTube, o YouTube me dá umas planilhas, certo? Mas ele me dá só uma planilha e um gráfico lá que ele escolhe, que ele quer e tal. Então, eu tenho que pegar esses dados. Na verdade, eu pego esses dados lá no YouTube, eu baixo eles para o meu computador, tá? Aí eu ponho na planilha, por isso que o Excel é uma ferramenta tão útil, necessária e indispensável. A partir da visão desses dados de forma limpa ali, né, na planilha, eu vejo se eu preciso fazer adaptações e ajustes, né? Tirar os outliers, que são dados que às vezes estão falhos ali, que precisam ser retrabalhados, né? Aí eu posso criar novas classificações, eu posso limpar, né? Na verdade, a mineração faz parte também, né? Na mineração você também faz essas coisas, né? Você prepara os dados, limpa eles, classifica, cria os gráficos, e aí você vai fazer as análises. Na verdade é isso, né? A mineração ela é indispensável na ciência de dados. Eu acho que os cientistas sociais estão indo também. Eu acho que provavelmente é uma tendência trabalhar mais também com ciência de dados agora, né? Nós nós já temos formação em estatística, nós cientistas sociais têm formação em estatística, mas agora eu acho que deve haver um aprofundamento. Então, basicamente é isso, né? Eu estou lá pegando o meu material, criando, fazendo toda essa mineração para preparar os dados para minha análise, né? E qual é a outra questão? Desculpa, professora, eu me perdi na fala. Eu não tinha passado a outra questão, eu vou passar agora, Renato. Tá legal. Que é o seguinte: você, na realidade, trabalhou com a transdisciplinariedade. Que logo no começo você disse que trabalhou com a questão do CTS, que é super importante, de como as novas tecnologias impactam a sociedade, né? Você trabalhou com análise de dados sociais,
né, que é uma outra área de conhecimento. Hoje você acabou de falar sobre isso, e você trabalhou com análise de conteúdos em redes complexas, com 3 técnicas, ou seja, análises lineares e não lineares, qualitativas e de conteúdo. É um trabalho enorme para fazer essa junção de 3 áreas do conhecimento e de 3 técnicas de análise que você usou. Talvez explicar um pouco como você conseguiu fazer isso, se for possível aqui nesse momento fazer isso, especialmente quando você falou que trabalhou com análises lineares qualitativas de conteúdo. Ok. Bom, como eu estava dizendo agora há pouco, os cientistas sociais, né, eles são qualificados para trabalhar com a estatística fundamental, né? Pelo menos no curso de graduação como eu tive, né? Você vai trabalhar com as métricas básicas, né? Média, mediana, moda, desvio padrão, quartis, né? Que são importantíssimas. Essas estatísticas, elas são bastante utilizadas, inclusive, na mineração, que através dessa análise anterior, né? Essa análise mais, vamos dizer assim, né? Dos dados crus, né? Ela permite que você faça visualizações sobre como você vai tratar os dados, né? Então, na verdade, quando eu me deparei, né, lá na apresentação, eu falei, como que você vai conciliar, né, técnicas, né, tão variadas e tal? E, na verdade, o que está vendo, o que eu percebo, é que está havendo uma confluência, né? O próprio software MaxQDA é uma comprovação disso, né? Ele é um software que existe há mais de 10 anos, né? Na Europa, muito difundido, né? E ele agora, por exemplo, ele nos últimos 2 anos, que foi o período que eu utilizei ele na minha pesquisa, ele se voltou para a inteligência artificial, ele se voltou para os conteúdos, vamos dizer assim, né? Ele abriu muito mais possibilidades para você trabalhar conteúdos digitais, mídias digitais, fazer importação direta do YouTube para fazer as análises, ou seja, né? Tudo ficou mais fácil, porque você tem ferramentas. Na apresentação eu coloquei as ferramentas ali justamente para justificar como foi possível conciliar, né, um método das ciências sociais e das ciências de dados com o método da comunicação e das mídias digitais, que é a análise de conteúdo, né? Então, na tese, eu dividi isso em 2 partes, certo? Porque a análise, vamos dizer assim, as análises descritivas, elas vão ter como resultado final de visualização gráficos, tabelas, né, charts, enfim, infográficos que vão permitir que a pessoa interprete os dados. Já na análise de conteúdos, as IA generativas, elas fizeram um outro papel, elas fizeram a análise, né, da estatística dos textos para gerar análises relativamente superficiais, né? Em momento algum é afirmado que há uma análise profunda. O bot, inclusive, ele é programado para não se aprofundar nas respostas, né? Senão ele se perde em cada resposta, fica gigantesco e tal. Então, vocês veem que para você conciliar os métodos das ciências sociais, que são consagrados, né, que já são bastante difundidos na forma como eles são naturalmente, eles foram atualizados pela ciência de dados sociais, que é um campo novo, tá? Então, nas análises descritivas, né, a ciência social de diálogo, ela veio daquilo que era chamado de ciência social computacional, que no começo era uma coisa um pouco mais assim específica, que fazia só programas especialistas para alguma coisa, e agora você tem uma abordagem mais generalizada, né? Você tem a ciência de dados sociais que trabalha com aplicação das técnicas de ciência de dados, que é o quê? Coleta, mineração, análise e aprendizado de máquina com as técnicas da metodologia das ciências sociais. Então, não foge muito, né? Eu entendi, quando eu fui fazendo, eu percebi que não era muito fora do escopo tradicional, né? O último trabalho que eu fiz também de levantamento estatístico foi nesse sentido, sem usar essas ferramentas, e os resultados são parecidos. Só que o detalhamento que eu consigo fazer com a ciência de dados sociais, por exemplo, uma coisa importante são as análises de correlações. Porque você pega 2 variáveis lá, você pode ter, assim, engajamento com número de visualizações, elas podem influenciar uma ou outra, certo? Ou não.
E aí você tem que estudar qual é a correlação entre isso, para saber se realmente ela influencia ou não uma na outra, qual é o nível de influência, porque você pode melhorar, né? É um tipo de feedback. Então, através disso também, professora, o pesquisador consegue um feedback para o seu próprio conteúdo, né? Ele consegue avaliar o seu conteúdo, os seus conteúdos e verificar a possibilidade de melhoria nisso, né? Então, a parte de aprendizagem de máquina foi um pouco improvisado. Não foi feita no meio do caminho, não estava planejado dessa forma. Estava planejado fazer uma análise, na verdade, uma etnografia. E aí se tornou assim, ficou inviável. A gente, tanto epistemologicamente como metodologicamente, não dava certo. E aí a análise de conteúdo veio bem a calhar. E aí a análise de conteúdo hoje está totalmente voltada para o uso dessas ferramentas. O Max QDA é a prova disso. Então, deixa eu fazer agora uma outra pergunta. Claro, professor. O uso dos bots, ele vai substituir a produção do conhecimento? É uma pergunta. E a outra, o uso dos bots substitui as pessoas na prestação de serviço e na informação sobre determinados serviços? São duas questões. Uma que é a questão da produção do conhecimento e a outra é a questão dos serviços e do papel que os bots que já estão sendo usados na prestação de serviços. Olha, professora, eu acho que são duas respostas mesmo diferentes, né? No caso do conhecimento, eu não acredito que vá substituir. Algumas pessoas vão tentar fazer isso, claro, já está acontecendo, né? A senhora deve saber que seus alunos tentam, né? De certa forma, tentam substituir, né? A gente sabe também que existe muita divulgação, eu chamo isso de hype, né? Um pouco fanista em relação a essa possibilidade. Mas o conhecimento, ele não gera, ele não tem condições. Você pode colocar toda a bibliografia disponível lá e ele não vai aprender a fazer concatenações que a gente faz em vários livros diferentes, por exemplo. Ele não faz isso. Isso é uma coisa que o ser humano faz de forma maravilhosa. É uma capacidade que a gente nem percebe, né? Mas é maravilhoso o que o nosso cérebro consegue fazer. Eu olho lá atrás, eu vejo aquele monte de livro lá, minha mulher pergunta assim: quando você vai ler esses daqui, né? E aí, por exemplo, no uso de que eu estou precisando fazer uma pesquisa e eu não tenho tempo de ler aquele livro, eu posso usar um bot desse para tirar alguma informação que eu preciso, mas de forma pontual, né? Vou fazer uma entrevista, vou falar sobre aquilo, ou preciso olhar um livro lá de um aluno, ou, né, participar de um debate. Então, aí eu acho que nesse caso ele pode ser muito útil, mas não substitui de forma alguma o conhecimento que gera os artigos, os livros nossos. Eu acho que isso não vai acontecer. Porque quando ele fala que gera poesia, que escreve livros, ele está escrevendo baseado em outros conteúdos que ele aprendeu e tal, e de forma estatística, né? Agora, em relação às pessoas, professora Tereza, eu tenho minhas dúvidas se isso pode ser, talvez, provavelmente. Minha resposta seria isso. Talvez, muito provavelmente, algumas áreas serão afetadas diretamente muito rapidamente. Uma delas, inclusive, é uma faca de dois gumes, é a programação de computadores. Por incrível que pareça, essa é uma das áreas que vai ser bem afetada, já está sendo afetada. Porque os bots, eles são muito eficientes em ajudar na programação e resolver problemas de programação. Então, hoje, os bots eles têm uma atuação muito forte na área de desenvolvimento de software. E a tendência é que eles passem a desenvolver os softwares mais, vamos dizer, os menos elaborados, né? Eles vão acabar sendo disruptivos nesse sentido, né? Mas só que aí também é uma questão que precisa ser analisada melhor, porque você fala em disrupção, né? No caso, o Netflix, os streamings, né, de filmes, eles criaram uma disruptura nas locadoras, né? Eles acabaram com as locadoras, mas eles fortaleceram os estúdios de cinema. Inclusive, eles passaram a produzir conteúdos, né? Esses canais, né? Netflix, Amazon, eles produzem conteúdo. Então, o mercado audiovisual foi favorecido e o mercado de locadoras foi extinto. Eu acho que algumas profissões vão seguir o mesmo caminho, né? E o botzinho, por exemplo, ele vai estar mais presente como agente de conhecimento
em sites, por exemplo, assistência técnica, está tendo uma tendência muito forte na Europa, eu te observei, eu fui lá olhar, de que, assim, você tem um produto que você comprou, você quer saber o manual, você quer tirar uma dúvida, quer saber da ciência técnica, sabe, perguntar do defeito, esses botzinhos são perfeitos, porque ele sempre vai consultar o manual do aparelho lá, né, da empresa. Então, aí eu vejo, por exemplo, né, o pessoal de assistência técnica, né, que fazia o help desk, né, essa é uma tendência a diminuir e talvez se extinguir. Os bots vão entrar firme nessas áreas aí. Tem pergunta da Renata aqui, da Alana também, né? Claro. Mas eu vou falar uma coisa que eu vi a semana passada. Eu fui assistir uma missa numa igreja e ela não distribui mais os livrinhos de acompanhamento da missa. Você tem um QR Code nos bancos da igreja que você acessa com o seu celular e você acompanha a missa. Então, você tem uma substituição de algumas prestações de serviço, né? Então, a Renata disse aqui, segundo Miguel Nicoleles, a IA articula informações complexas já existentes, mas não consegue produzir nada novo. É nesse sentido que você diz que ela não substitui gente na produção do conhecimento? Sim, exatamente. Ela recria nós também, né? Não vamos dizer que há algo sempre original naquilo que o ser humano escreve, muito pelo contrário, né? Nós estamos nos ombros de gigantes, né? Mesmo na pesquisa acadêmica, a gente precisa, no nosso caso, a gente faz as citações justamente para dizer que nós estamos nos ombros deles, que a gente está colocando a nossa contribuição parca, às vezes, mas importante, né? Nesse arcabouço todo. Mas as IAs, elas não pensam mesmo, elas não raciocinam, elas não têm inteligência. Então, essas coisas começam a ficar diferentes quando você tem uma possibilidade que ainda vai surgir, que é o uso da teoria da computação quântica. Aí, quando essas duas coisas, as redes neurais, ainda não é essas que a gente tem hoje, tá? Mais avançadas um pouco, e a computação quântica, aí eu acho que pode surgir alguma coisa um pouco mais que nos leve de novo a questionar, né, se isso é inteligência ou não. Mas com certeza esses assistentes, a própria IA, vamos dizer assim, de forma geral, vai ser muito afetado quando a computação quântica se tornar viável comercialmente, né? Como todas as outras coisas tecnológicas que vieram antes, né? Tem um tempo para se pagar, para desenvolver, para ser aceito. Mas eu fico até com medo de que vem por aí. Vem muitas coisas, assim, inclusive armas, né? Robôs que substituem soldados, pessoas, até médicos, né? Então, vocês sabem que o capitalismo, de forma geral, né, sempre teve uma relação complexa e conflituosa com o ser humano, né? Então, o capitalismo está tendo uma oportunidade de eliminar, né, o elemento chave da contradição, né, da mais-valia. Vamos dizer assim, né? Desculpa, eu tô brincando um pouco, mas de fato é isso mesmo, né? Não é agora, tá? Mas no futuro breve, e não é breve que eu digo assim, uns 10 anos, os computadores quânticos ainda vão levar um bom tempo. Isso deve demorar um pouco. Aí deve continuar mais ou menos na mesma linha. Aliás, as IAs estão no seu limite, tá? Esses modelos de aprendizado de máquina, de redes neurais, eles estão nos seus limites, assim, estão chegando no... as empresas estão investindo em quantidade de informação e não está dando resultado. E aí vieram, que nem os chineses. Vocês devem ter acompanhado o DeepSeek, né? Que foi uma IA chinesa, vamos dizer assim, um modelo de IA chinesa que fez com um centésimo do custo de treinar outro IA, ele conseguiu a mesma, vamos dizer assim, uma performance basicamente relativa e semelhante. Então é isso, né? Daqui para frente acho que vai se fazer mais com menos recursos, né? Aí as IAs não vão ficar só na mão dessas grandes big techs. Tomara que seja isso. Nós precisamos, o Brasil precisa entrar nisso também. Nós não podemos, mais uma vez, devido às rupturas lá que eu mostrei lá na minha trajetória lá, o Brasil perdeu todas elas, perdeu o bonde em todas elas. Então, se perder nessa aqui,
vai se tornar muito difícil a hegemonia, né? Participar da hegemonia, né? A Renata está aqui. O capitalismo é virótico. Daqui a pouco não tem mais gente para consumir e gerar lucro. É o que eu falei. Então, Renata, só mais uma pergunta, uma questão. Claro. A gente está quase no final. Você fez uma coleta de dados super interessante, que nos ajuda muito a entender o papel da divulgação científica através do canal Ciências Sociais em Diálogo. E você apresentou um dado que eu achei interessante, que sob demanda você tem uma visualização maior. E assim, eu fiquei curiosa em saber por que o engajamento sob demanda é maior do que o engajamento ao vivo. Professora, num primeiro momento a gente pode avaliar pela própria modalidade, né? Pelo tempo de exposição, porque quando você fala numa live, você está falando em 1 hora, né? Então, é muito difícil você, em 1 hora, fazer frente a anos, né, de disponibilidade do audiovisual lá no canal, né? Então, seria normal essa disparidade, né, tipo assim, é 1/3, né? Um quarto, praticamente, né? 1/4 de visualizações para o live e o restante para o on-demand. Porém, existem alguns detalhes nos dados que nos mostram que essa visão pode ser totalmente reavaliada por aspectos como, por exemplo, a quantidade de visualizações de inscritos, ela é menor do que de usuários recorrentes. Isso é um dado muito importante que eu localizei nos dados, porque por que acontece? Quem que é o usuário recorrente? Aí eu fui lá e pesquisei, de onde que vem esse usuário recorrente, né? Ele vem de forma mais, assim, espontânea, às vezes até vem, eu achei estranho, né? Vem bastante coisa do WhatsApp. E eu fiquei pensando, né? Nós não divulgamos nada no WhatsApp, ninguém faz nada, né? Ninguém posta. Então, quer dizer, isso é em nível pessoal. As pessoas que assistem o canal estão passando esse link para outras pessoas pelo WhatsApp e isso faz com que aumente essas visualizações recorrentes. E aí ficou meio caracterizado que os inscritos, eles são muito importantes. Eles são indispensáveis para você manter, vamos dizer assim, aquele crescimento orgânico do canal. Mas você precisa ter algumas dessas visualizações que também vêm aleatoriamente, vem lá da sugestão também, sabe aquele quadrinho que aparece no final, lá no YouTube? Sugestões, ou aquelas sugestões na lateral ali. A gente sempre olha ali e acaba clicando ali, às vezes, né? A gente, às vezes, entra num vídeo, olha o outro ali do lado, já sai, vai para o outro, né? Então, uma das métricas importantes que eu verifiquei é o tempo de visualização, que é o tempo que a pessoa fica assistindo o vídeo. Então, por exemplo, se você pegar assim, 60 mil visualizações, que é em torno disso que hoje está o canal, certo? E você dividir pela quantidade de vídeos, né? Você vai ter uma quantidade bastante interessante, né? Eu tenho o dado aqui, deixa eu só abrir rapidamente aqui. Dá licença um pouquinho só. Eu vou só abrir o gráfico aqui para eu olhar e para eu poder falar para vocês, né? Então, quando eu trabalhei nessa questão, eu peguei os gráficos com os inscritos e comparei com os recorrentes, vamos dizer assim, né? E aí eu encontrei alguma coisa também que está relacionada ao termo buscado, sabe? Porque vem muita coisa do direct, né? Do link, Ciências Sociais em Diálogo, mas tem gente que busca no YouTube, busca no Google, tá? Esses termos, basicamente, por exemplo, o termo mais buscado, né, sempre foi o nome do canal, mas em seguida foi federalismo e descentralização, Piero Lerner, organização e funcionamento do Estado, federalismo, descentralização de políticas, política no Brasil e Habermas, para citar os primeiros, né? Então, o que acontece? Na verdade, a gente percebe que o processo de você ter possibilidades de busca variado complicam
e também possibilitam que você faça análises mais detalhadas sobre onde que está vindo esse tráfego, né? Que eu mostrei ali o gráfico, a maioria vem do Direct, vem da busca do YouTube também. Então, é interessante que os gestores do canal avaliem esses dados, e eu estou me disponibilizando aqui para fazer uma análise com vocês, nos reunimos um dia, se vocês quiserem, para olharmos os dados juntos, né? De forma mais extensa um pouco, para a gente olhar esses números com mais calma, porque há métricas que a gente acredita, né? O engajamento, por exemplo, ele é uma métrica de quantidade. A métrica de percentual está em várias outras de visualizações, por exemplo. E o tempo de visualização é uma métrica de tempo, então elas não podem ser comparadas diretamente. Então, para você fazer essa análise, né, você usa as análises não lineares, que você compara duas correlações entre duas variáveis que teoricamente não são compatíveis, né? E aí você consegue, através das análises não lineares, obter valores mais próximos da realidade, né? Mais próximos daquilo que seja útil para você. Então, a análise não linear aí, ela tem uma função bastante interessante, porque ela vai tentar trazer aquilo que a reta do plano cartesiano não consegue fazer, né? Ela vai fazer através da mesmo princípio semelhante, né? É o mesmo princípio ali da nuvem da máquina de Boltzmann, né? Mecânica estatística, né? É uma coisa mais estatística. Renato, muito obrigado pela sua exposição, muito útil. Seu trabalho é importante para que o público em geral conheça um pouco sobre essa questão, né, da inteligência artificial e do uso da inteligência artificial, especialmente na área do conhecimento e da divulgação científica. Então, você quer acrescentar mais alguma coisa, Renato? Então, só brevemente agradecer imensamente essa oportunidade que vocês me deram de apoio, né, pesquisa. O doutorado demora 5 anos e a gente tem que agora correr atrás para fazer isso chegar às pessoas, né? Então, vamos trabalhar aí na publicação de um livro, né? Vamos também tentar disponibilizar o acesso ao site, por enquanto está fechado, né? Mas assim que eu conseguir entregar a versão final da tese, eu vou abrir ao público, vou deixar disponível, vou fazer uma divulgação mais ampla, né? De tudo lá, porque as pessoas, é aquilo que eu falei, o conhecimento científico tem que estar disponível, né? Senão ele não cumpre o seu papel, né? Então é isso, eu agradeço imensamente vocês, eu admiro muito o trabalho, o canal em si, eu acompanho desde o início, né? Estamos juntos, às vezes, em algumas etapas. Então, eu só tenho a agradecer e dizer que aquilo que os dados disseram, né? O canal é muito importante para difundir esse conhecimento científico, principalmente conhecimento de ciências sociais, políticas, antropologia, né? Enfim, ciências sociais em diálogo mesmo, porque essas 3 disciplinas bases, elas dialogam e nos trazem toda a informação que a gente precisa para compreender, como a professora Renata falou, né? O mundo e seu capitalismo virótico, né? Caótico, né? No sentido mais amplo da palavra. Então, estamos chegando ao final de mais uma Ciências Sociais em Diálogo, que tem o apoio do Departamento de Ciências Sociais, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e da Faculdade de Ciências e Letras do campus de da Unesp do campus de Araraquara. Muito obrigado, curtam, aperte o sininho e divulguem. Até a próxima quinta-feira.